Bom, vamos começar então falando sobre o Cuca. O Cuca, que não é mais treinador do Corinthians, né? Ele pediu para sair essa semana, ficou uma semana só no cargo. O Cuca, que foi condenado por um estupro coletivo de uma jovem de 13 anos lá nos anos 80, e a torcida do Corinthians fez vários protestos quando ele foi contratado. As jogadoras do Corinthians também fizeram vários protestos, lembrando que o Corinthians é um time que tem um movimento que protege as mulheres, o respeita as minas. Então, o time já tem essa postura já a favor das mulheres e agora tem esses protestos também. Bom, vamos falar sobre o Cuca, porque a gente pode refletir sobre várias questões em relação a isso. A gente estava conversando, inclusive, nos bastidores e, enfim, o que representa o Cuca sair do Corinthians nesse momento? Gerou muita conversa nos bastidores mesmo, né? A gente se prepara bastante aqui. E eu acho assim, meninas, eu concordo em partes. O presidente do Corinthians falou essa semana de que estamos vivendo novos tempos. Concordo que estamos vivendo novos tempos, mas isso que aconteceu não foi um exagero. Eu queria pegar gancho na sua fala, exaltando sim a torcida do Corinthians, principalmente as torcedoras mulheres, o time feminino do Corinthians, que saiu aí falando sobre a situação e não admitindo que o técnico continuasse, porque é um time que sim preza o respeito pelas mulheres, pelas jogadoras, e elas quiseram fazer o respeito às minas de verdade. Só que são novos tempos que estão pedindo o quê? Reflexão, que se responsabilize pelos seus atos, pela sua culpa, que se lembre, porque é meio absurdo às vezes achar que um ato desse você esquece da noite para o dia. Mas eu vou mais fundo, enquanto estava pesquisando sobre o tema. Eu acho que é importante a gente falar de uma coisa e parar com uma certa hipocrisia, que é a cultura do estupro que a gente vive, né? Porque a cultura do estupro é aquela que foi criada e que aceita comportamentos sutis ou explícitos, né, que relativizam ou silenciam uma violência contra a mulher. É a cultura do estupro que não entende que não é realmente não, que não é charme, não é não. É a cultura do estupro que torna o culpado em vítima e a vítima em culpada. Que diz coisas do tipo, mas a roupa dela, a aparência dela. Não, gente, não tem roupa. Não, nem parecia uma menina. Saiu uma matéria, né, em que o Cuca chegou a dizer, ela não parecia uma menina. Então, se parecesse uma menina, tudo bem. Se não parecesse, tudo bem. Eu sei, não tem aparência, E hoje né? a gente fala até que o silêncio ele pode ser um não também, né? Sim. Não é só, às vezes você não dizer nada, ficar petrificada é um não, né? Exatamente. As pessoas ainda não entenderam, algumas cabeças não entenderam, com relação ao estupro. Estupro não é só você pegar uma mulher à força, ir lá para uma moita, jogar ela atrás da moita e cometer um ato sexual. Essa é a forma mais grave de estupro. É gravíssimo isso. Mas estupro também é considerado quando você faz uso da violência, um ataque físico ou psicológico, onde o agressor ameaça a vítima ou usa assim de força para satisfazer o seu prazer. Hoje, masturbação, sexo oral já é considerado uma forma de estupro que é crime. E Lê, você está falando de mulher. Nesse caso, a gente está falando de uma menina de 13 anos. Esse caso aconteceu em 87, lá na Suíça. O Cuca, na época, era jogador, né? Então, ele e outros homens ali com ele, um estupro coletivo, eles não chegaram a cumprir pena porque eles já estavam no Brasil. Então, o Brasil não extradita os cidadãos. Então, eles não chegaram a cumprir essa pena, mas o crime já prescreveu. Lia, o que a gente pode tirar desse caso? Tem muita gente que, quando fala em estupro, pensa num monstro. E fala, mas ele não é um monstro. Não, ele não é um monstro. E nem todo estuprador é um monstro. Muito pelo contrário, a gente precisa acabar com essa visão. Existe muito estupro que é uma forçação de barra, que é não respeitar a mulher, essa visão que a Lê colocou, muito extremada, ela é quase cinematográfica, né? Mas muito mais coisa do que isso é estupro, né? E eu acho sempre bom a gente lembrar aquela coisa assim de nem todo homem, mas sempre um homem, isso é muito importante. E fala muito do quê? De como a gente educa os nossos meninos, né? De como a gente vai explicar para eles que estupro não é só aquela visão romantizada da violência, né? Que estupro é também você pegar uma menina e ir com seus amigos ali e ela não falou nada, mas ela tá tensa. Isso também é estupro. A gente precisa falar mais desse assunto, inclusive com os jovens. Porque eu até fico pensando assim, o Cuca saiu, a gente conseguiu o movimento, parabéns. E agora?
A meta não era uma vingança contra ele, não é isso. A gente está falando de alguma coisa muito mais profunda. A gente está falando de uma mudança na forma do esporte, dos homens verem as mulheres, né? Então, a discussão dos jornalistas esportivos foi muito importante de rever e falar, a gente já sempre soube disso. E a gente passou pano mesmo. Importante. E eu queria até levantar aqui a importância de hoje a gente ter um espaço para falar, para protestar, que é a internet também. Então, a Lê falou sobre a torcida do Corinthians, sobre as mulheres, mas eu queria falar sobre outro ponto também, que é, as mulheres muitas vezes elas se colocam como rivais em algumas situações. O que me chamou a atenção nesse caso, o Corinthians ganhou o jogo essa semana e logo depois do jogo o Cuca pediu para sair. Mas quando o Corinthians fez o gol ali, a disputa foi para os pênaltis e tal, os jogadores foram abraçar o Cuca e logo depois do jogo, alguns jogadores chegaram a falar em inocência, começaram a passar pano mesmo, a ficar do lado do Cuca. E é muito triste como as mulheres foram ensinadas a se verem como rivais e os homens têm esse pacto masculino de a gente tá do seu lado. Então, isso também chamou muito atenção nesse momento, né? Muito, e faz a gente parar para pensar que esse pacto precisa ser quebrado, né? A gente sempre traz dados aqui, adoro números. A gente tem um caso de estupro a cada 9 minutos no país, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E é preciso quebrar esse pacto. E que uma coisa importante também, que eu discuti bastante essa semana e nos bastidores, com família e tal, de que, gente, a vida pessoal hoje, felizmente ou infelizmente, não está desagregada da sua vida profissional. Com certeza. A gente já viu vários outros crimes contra a mulher de jogadores que também voltaram a jogar. Então, que bom que a gente está conversando sobre isso.